Olá, querido, querida, muito bom dia, paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Sônia Fiuza, vindo até você mais uma vez nesta data, com mais uma porção, que é a nossa sexta porção da nossa trajetória, visando cutucar a bênção, né? E o milagre de Deus que precisamos com o nosso projeto de incentivo à leitura da Palavra de Deus, amém? Estamos aqui mais uma vez, antes de qualquer coisa, desejando que esse projeto abençoe efetivamente a sua vida, que depende bastante, muito mais de você, né? A bênção de Deus já está estendida, a mesa dele já está posta, todos os esforços eu vejo assim, Deus tem feito para que você se converta a Cristo, para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade dele, e para que você possa efetivamente dizer-se de Cristo, amém? Cristão, pequeno Cristo, um homem e uma mulher de Deus. Este é o intuito da palavra de Deus quando ela é pregada. É como o lançar as redes em alto mar, não é? Ela tem o intuito de alcançar peixes, grandes peixes. Você é considerado um grande peixe, uma pessoa de muito valor, por isso Deus está de olho em você, desejando te alcançar com a palavra dele. Amém? Eu hoje estava lendo Jeremias capítulo 28, porque no meu Facebook eu tenho lá um íconezinho que eu criei chamado Assim Diz o Senhor. E com essa oportunidade, eu disponibilizo versículos da Bíblia Sagrada, aonde nós vemos Deus dizer através do profeta, dos profetas que estão registrados na Bíblia Sagrada. Temos os profetas maiores e os profetas menores. Não há maiores ou menores por causa do tamanho físico deles, e nem mesmo por causa da importância que eventualmente eles tenham, mas por conta do tamanho do livro, efetivamente, que eles escreveram. No caso, os profetas menores, os profetas que escreveram menos, mas eles são tão importantes quanto quaisquer outros profetas, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, amém? O conteúdo daquilo que eles profetizam é o mesmo, o que provém da boca de Deus, do coração de Deus e da mente de Deus. Deus os manda falar e eles falam. Essa é a função do profeta. E por isso eu tenho compartilhado essas palavras, né? Porque senão a gente acaba esquecendo que Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor. Ele é juiz. E nós precisamos saber que assim como Deus fala com uma ovelhinha, e aí ele tem todo o cuidado para tratar com a ovelhinha, ele tem uma disposição para tratar com aquele que não é mais ovelhinha. Por isso, assim diz o Senhor. Amém? E no capítulo 28 do livro de Jeremias, está a história real ali de dois profetas, né? O profeta Jeremias e o profeta Ananias. E no caso dos dois, o que se vê? Se vê Deus falando através de um e o outro achando que Deus falava através dele. E com esse achar dele que Deus falava através dele, ele enganando as pessoas. Enganando de que jeito? Ele dizendo às pessoas que Deus faria uma coisa que Deus não disse que faria. Desde o princípio, Deus tinha estabelecido que não era para Israel resistir a Nabucodonosor. E quando Nabucodonosor viesse, não era para Israel espernear, era para se entregar, como Jesus se entregou. Não é? Ele não apresentou resistência, ele foi como ovelha muda para os seus tosqueadores. E então, Deus estabeleceu que aquele período de exílio, que começaria com Nabucodonosor sitiar ali Jerusalém, seria um período de 70 anos e não de 2 anos, conforme Ananias falava. E
o Ananias falando isso, as pessoas crendo, não vai acontecer nada de ruim, serão apenas 2 anos, né? Então, o Ananias, vendo que Jeremias dizia 70 anos, ele então pulou no pescoço do profeta Jeremias e retirou os colares de Jeremias à força, quebrou os colares de Jeremias. E ali ele, para dar um ar de veracidade às suas palavras, diz que seria o que Deus faria com Nabucodonosor no período de 2 anos. Ou seja, ele mantém a sua palavra de engano, né? Só que acrescentando um teatro, né? E o Jeremias foi embora. No caminho, Deus falou: volta lá e diga para esse cidadão que, diferentemente daquilo que ele está dizendo, que vai durar apenas 2 anos e que acontecerá aquilo que ele está dizendo, que eu vou retomar do Nabucodonosor as coisas da casa de Deus, que distintamente disso, o povo ficará 70 anos no exílio na Babilônia. E ao invés dos canzis frágeis que ele quebrou, retirando do seu pescoço, Nabucodonosor vai colocar canzis de ferro, colares de ferro nos vossos pescoços. E assim foi. O Jeremias voltou, falou com Ananias estas palavras e disse: você vai morrer este ano. E disse para ele, né, o que eu gostaria de deixar aqui também, acho que todos nós precisamos deixar. Quando o profeta está sendo enviado por Deus, aquilo que ele está dizendo se cumpre. E foi isso que o Jeremias falou para o Ananias. Né? Você já está falando há tanto tempo a mesma coisa e nada acontece. Então você não é enviado por Deus. E o que você diz não procede de Deus. Então, querida, a gente tem essa coisa, né? Eu senti no meu coração de falar essa palavra que eu ia colocar no meu Facebook, não é? Precisamos tomar muito cuidado com aquilo que os nossos ouvidos querem ouvir. O povo ali estava desejando ouvir aquelas palavras que não procediam de Deus e não refletiam a verdade, não é? Quando Deus falou ao povo através de Jeremias que seriam 70 anos de exílio, mas que eles não resistissem a Nabucodonosor e eles se deixassem levar para a Babilônia, e na Babilônia eles plantassem, eles colhessem, eles construíssem, eles se casassem, se dessem em casamento, Deus estava dizendo para eles: eu estarei cuidando de vocês. Isso que vai acontecer precisa acontecer. Nos tempos que nós estamos vivendo, nós também precisamos dizer isso. Eu tenho dito isso. Não vamos nos alijar da realidade, que era a proposta de Ananias, né? Tirar o povo da realidade e deixar o povo, e o engano também tem esse propósito. Tira o povo da realidade, coloca o povo na ilusão, coloca o povo na máscara, e o povo vai viver alegre e sorrateiramente, né? No meio do mal, no meio do lixo, ao passo que com Deus a realidade pode ser distinta, porque se Deus está cuidando de nós, Ele está cuidando de nós, ponto final. Amém? E aqui a gente chama essa atenção para isso mesmo, né? A figura do profeta que engana, a figura do engano, a figura da ilusão, do romantismo. Amém? A gente precisa ter cuidado com isso, em nome de Jesus. Então, dito isto, vamos prosseguir com a nossa análise do primeiro capítulo da carta do apóstolo Paulo aos crentes em Cristo Jesus, lá em Colossos. Amém? Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1 diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que encontram-se em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai.
Damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Amém, querido, querida? Aqui o apóstolo Paulo, conforme já sabemos, está falando para os crentes que estão em Colossos, homens e mulheres que apresentaram-se a Jesus como seus seguidores, seus discípulos. Nós pretendemos que você se torne um discípulo de Cristo, não discípulo da Sônia, não discípulo de quem quer que seja, mas discípulo de Cristo. Que você ame a Jesus de todo o seu coração, que você se entregue a Ele, que você sinta a vontade de conhecê-lo, de falar com Ele, de ouvi-lo falar, e que por conta disso tudo você venha a sentir o que é a proposta do Evangelho, é
sentir o desejo de estar com Cristo eternamente. Amém? Nós não podemos viver à margem de Cristo, à margem do Evangelho, à margem do céu. Nosso destino precisa ser o céu, nosso destino eterno. Quando assistimos aos telejornais, vemos um crescer de casos da Covid, né? E vemos ali que as pessoas estão partindo e que a qualquer momento qualquer pessoa pode partir. Mas partir para onde? Né? Para qual tipo de eternidade? Para qual destino? Né? Andar com Cristo é andar com um destino certo, que é o céu. Quando pregamos o Evangelho, nós temos primeiramente o intuito de introduzir no caminho das pessoas a eternidade com Cristo, porque é natural a eternidade com Satanás. Basta seguir o curso deste século, deste mundo. Quando nós falamos do profeta Ananias, ele é uma tipologia do diabo, né? Ele ilude as pessoas, ele engana as pessoas e ele dá para elas uma trajetória, um destino que, se elas seguirem, elas vão se dar mal, não é? Se o povo de Israel seguisse as orientações, as instruções daquele profeta, o povo se daria mal. E, de certo modo, infelizmente, aquele povo preferiu aquelas palavras. É muito triste, mas é verdade, não é? As palavras que espelhavam a verdade que as pessoas queriam. Qual era a verdade que as pessoas queriam? Que aquela perspectiva de Nabucodonosor não existisse, que o mal não existisse, só que o mal existe. Nós não podemos viver alijados da verdade, distantes da verdade. A verdade é, o anticristo está por se manifestar. E quando ele se manifestar, conforme lemos em Tessalonicenses, na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, existe algo que detém o anticristo. Esse algo é o Espírito Santo de Deus, é a igreja de Deus estar aqui na terra. Quando ela for retirada, o Espírito Santo será retirado também. Eu não sei se você, querido, querida, já teve a oportunidade, a curiosidade de ler o livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia Sagrada, Antigo Testamento, aonde está a narrativa da libertação do povo de Deus, né, dos judeus, dos hebreus, do Egito. E há ali uma informação que me toca profundamente, que é, por exemplo, quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, né? Para eles, aquilo ali era o limite. Eles iam morrer afogados ou pisoteados pelos cavalos do faraó. Mas nenhuma coisa nem outra aconteceu. Eles atravessaram o Mar Vermelho. E é lindo, porque o Espírito Santo ficou entre eles e os egípcios, de modo que os egípcios não os viam. Então, hoje é a mesma coisa. O Espírito Santo de Deus está entre o povo de Deus, a igreja de Cristo que está aqui na terra, e o anticristo que, quando se apresentar, ele vai trazer muitas dores. Um festival de mentiras, como já estamos vendo. Amém? Então, ali o profeta Ananias estava falando uma mentira e o povo estava acreditando, porque se sentia mais confortável em acreditar numa mentira do que na verdade, em acreditar naquele que não estava representando a Deus, do que acreditar naquele que falava da parte de Deus, que era o profeta Jeremias, né? E eles resistiram em crer no que Deus falava. Serão 70 anos.
Eles não queriam aquilo. Não, nós não queremos ficar 70 anos. Nós não queremos ir. Então, eles criaram uma mentira, né? O diabo, vendo aquele medo, aquele pânico, aquele terror, o diabo se apresentou através daquele falso profeta e disse para aquelas pessoas palavras que confortavam aquele coração sedento de algo que não fosse a realidade, que não fosse a verdade. E infelizmente, conforme Deus mandou Jeremias falar, né? Não serão canzis frágeis, mas canzis de ferro. Né? Não se pode lutar contra o ferro. Amém, queridos? Em nome de Jesus, quando nós pregamos o Evangelho, é para que haja um desejo pela verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Escolha a verdade, que é Cristo. Porque quando Deus falava através do profeta Jeremias a respeito da ida para o exílio, Deus não estava apenas apresentando uma coisa ruim. Deus estava apresentando a perspectiva do bem no meio do mal. Eu tenho uma mensagem gravada no meu Facebook, foi um grupo de mensagens que eu gravei num projeto que eu desenvolvi em 2011 exatamente, e ali o título da mensagem é Deus também abençoa no caos. Né? Então, parece, né? Parece que no meio de tudo que nós estamos vivendo, Deus deixou de existir. E não é assim. Quando nós cremos em Deus, quando nós o servimos, quando nós estamos na presença dEle, Ele está conosco, pode vir o que for. O apóstolo Paulo fala, eu acho tremendo, nada nos afastará, né, de Deus, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não vai ser tribulação, não vai ser angústia, não vai ser fome, não vai ser miséria, não vai ser nada. Nada nos afastará, nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, quando pregamos o Evangelho, quando apresentamos esse Jesus poderoso, não é porque não tenhamos o que fazer, ao contrário, temos bastante coisa para fazer. Vocês não têm ideia, eu acordo cedinho, parece que 24 horas é pouco, né, de tanta coisa que eu faço. Mas no meio das coisas que eu faço, eu deixo o meu tempo reservado, principalmente para tratar das coisas do meu Deus. Mas por que isso? Porque eu sei que Ele cuida de mim, né? Eu sei que pode vir o que for, Deus está comigo. Mas por que Deus está comigo? Porque eu estou com Ele. Se o Ananias estivesse com Deus, ele não falaria aquela besteira, não é? Se aquele povo confiasse efetivamente em Deus, ele não daria trela para que falsos profetas se aproximassem e falassem o que Deus não havia dito para falar. Deus havia dito, serão 70 anos, podem ir para lá que eu vou estar com vocês, eu vou ajudar vocês, nenhum mal lhes sucederá e praga nenhuma chegará à vossa tenda. Mas não, eu não quero isso, Senhor. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mas aqueles homens e mulheres não queriam a vontade de Deus. Eles queriam a própria vontade. A própria vontade qual era? Eu não quero ir para a Babilônia. E se eu for para a Babilônia, Deus vai fazer não sei o quê. Né? Ao invés de ser a confiança em Deus, de que mesmo que fossem para a Babilônia, Deus cuidaria deles, estaria com eles. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Se nós confiarmos nesse Jesus que o apóstolo Paulo prega, neste evangelho que é pregado, querido, querida, nós podemos até passar por dificuldades, mas nunca, jamais essas dificuldades se compararão ao nível e a potência da dificuldade que se passa sem Deus, né? Quando o anticristo se apresentar, quando o Espírito Santo não mais estiver aqui, porque ele deixará de estar quando a igreja de Jesus for arrebatada. Aí o bicho vai pegar. Talvez você se lembre da minha palavra dita hoje como profeta de Deus para você. E aí você
talvez diga, que pena que eu não ouvi. Hoje o que eu estou querendo dizer para você, neste nosso cutucar da bênção de Deus e do milagre de Deus do qual precisamos, a palavra é: creia que Jesus Cristo é o caminho para Deus. Largue a mão das religiões, as seitas, enfim, as filosofias, tantas coisas que são vendidas, entre aspas, algumas são até de graça, mas com o intuito de que apenas esqueçamos Deus, conforme o diabo usou ali o profeta Ananias, para que as pessoas esquecessem a Deus e o que Deus falava. E aquilo teve um custo muito alto para aquelas pessoas que deram ouvidos àquele profeta, porque vendo Deus, a crença daquelas pessoas e a preferência daquelas pessoas em crer na mentira, Deus mandou que o profeta Jeremias voltasse e dissesse que não mais seriam canzis, colares frágeis, mas colares de ferro. A minha oração hoje por você, meu amado e minha amada, é que você entenda que com Deus é melhor. Amém? Melhor ter pouco com Deus do que ter muito com Satanás. Ele oferece uma bandeja de coisas, né? A cocaína, por exemplo, ela muitas vezes as pessoas usam em cima de bandejas, festas de ricos, né? Dos consumidores ricos, a cocaína vem nas bandejas. E cocaína é uma coisa boa? Não é uma coisa boa. Nem tudo que vem na bandeja é uma coisa boa. Tem um ditado que diz: nem tudo que reluz é ouro. Tenhamos cuidado com os falsos profetas. Tem profetas de Satanás espalhado por esta terra, dizendo a você que você deve, fazer coisas que nunca, jamais você deveria pensar em fazer. Amém? Cuide-se para que você esteja de pé na presença do Filho do Homem. Amém? Nós precisamos lutar para manter a nossa fé no Filho de Deus. Essa é a palavra de hoje. Mantenha firme a sua fé no Filho de Deus. Não aceite nada distinto disso, porque se você fechar os olhos, tendo Jesus no seu coração e na sua vida, tendo você feito a escolha por Ele, você vai para o céu. Mas se você fechar os olhos hoje, isto não é difícil de acontecer, mas você não tem Cristo Jesus na sua vida, nós lamentaremos bastante. E lamentaremos porque nós temos falado a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade. Amém? Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Guarde essa palavra no seu coração. Não tenha medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus é amor. Deus quer cuidar de você, mas você precisa entregar a sua vida a Ele. Aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e saber que Deus está no controle de tudo, não importa o que esteja acontecendo ou o que venha a acontecer. Assim como não importa nem o que já aconteceu. Você talvez tenha pecado tanto que está se sentindo, enfim, o pior ser humano da face da terra. Mas Deus não tem essa impressão a seu respeito. O filho pródigo voltou para a casa do pai dele, não enquanto ele tinha dinheiro da herança que ele pediu que fosse dada a ele. Ele voltou para casa quando ele não tinha mais nem um centavo no bolso e que ele havia desperdiçado. Ele não usou corretamente o dinheiro da herança dele. Ainda assim, ele voltou para a casa do seu pai e ele recebeu todas as honras de ser filho. Você talvez tenha se desviado dos caminhos do Senhor, mas isso não é suficiente para você desejar ficar fora dos caminhos do Senhor, de você não entrar, não passar pelos portais celestiais, de você não entrar no gozo do seu Senhor, que é Jesus. Amém? Você talvez não conheça Jesus e até agora só tenha feito o quê? Só tenha feito rezas, macumbas, magia negra, satanismo, só tenha feito a prostituição acontecer, a ladroagem, a corrupção. Você talvez tenha sido um espancador, um pedófilo, um mentiroso, uma prostituta. Você talvez só tenha sido até agora um péssimo filho, uma péssima filha, um péssimo pai, uma péssima mãe. Mas nunca é tarde
para se voltar para o Criador, para o Deus Pai, o Todo-Poderoso Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o teu Criador. Ele é teu Criador, mas Ele quer ser teu Pai, você recebendo e aceitando tudo quanto Ele quer te dar. Amém? O povo de Deus, ali na situação do profeta Ananias, estava querendo que a verdade fosse aquela que era mais confortável, mas nem tudo é confortável e nem tudo que é confortável é melhor. Amém? Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, pensando nessa mensagem com a qual você é chamado a entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Salmo 37 diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E é isso mesmo. Amém? Fique na paz. Tchau, tchau.